Bem-vindos ao meu canal Yet de Wahrheit. Hoje é dia 13 de junho de 2023, são 20 horas na Alemanha. Ontem eu havia liberado esta postagem, mas eu a fechei para consertar os erros e depois poder ler para vocês. Mas eu vou ler direto do meu blog, porque fica mais fácil também para vocês acompanharem a leitura. Saúde mental, uma crise no mundo todo. Por todos os lugares que vamos, lá estão eles fazendo-se de bonzinhos, que nos entendem e querem ajudar-nos, e estão se desdobrando para nos dar a explicação da nossa doença e convencer-nos que somos doentes e devemos aceitar as suas orientações, explicações e diagnósticos. Eu tentei entrar nos sites de algumas religiões daqui e estavam lá falando desses problemas mentais que aflige a todos nós agora. Então, nas religiões, em grupos, sabe, todo tipo de grupo, de divisões que o sistema criou para nós. Imagina todas aquelas pessoas que se dizem eu sou esse, eu sou aquele, eu sigo essas pessoas, eu sigo esses livros. Pois todos esses grupos, aqueles que mudam as roupagens, ou a cor de cabelo, eu não vou dar o nome aqui, mas vocês sabem todos eles que eu já citei em outros vídeos. São divisões que o sistema nos colocou e seus outros personagens nos deram para que ficássemos divididos. E em todos os segmentos sociais, em todos os poderes, em todas as áreas, em todas as nações, culturas, por todo o lado, eles agora falam dos problemas da saúde mental. Todos eles preocupados com os humanos emocionais que endoidecem diante de tanta maldade, injustiças, monstruosidades, loucuras, transformações, mudanças e inversões de tudo. E endoidecem com as coisas erradas que se tornaram normais e todas as faltas. E falo de faltas em todos os sentidos para muitos de nós. O que são as faltas? Falta de dinheiro, né? Tudo que for ligado ao financeiro, falta de amor, falta de atenção, falta de justiça, todo tipo de falta que faltar ao ser humano vai nos prejudicar muito, porque o ser humano não deveria estar num mundo de faltas, mas sim de abundância. E aqui não existe essa abundância, senão não faltaria para ninguém. Ai, como eles são bonzinhos e se preocupam com a nossa saúde. Sempre assim é com a nossa saúde e o nosso bem-estar, ou eles dizem assim, o bem geral. E eles passam a se preocupar com a nossa saúde depois que a destroem. Quando destroem os nossos corpos, o nosso físico, a nossa saúde, daí eles chegam para nos ajudar, entenderam? O sistema primeiro nos rouba a saúde e depois torna médicos, remédios, tratamentos, curas e as suas informações todas necessárias. E aí as pessoas passam a agradecer a tudo isso, mas elas não sabem que elas estão agradecendo ao ladrão, aquele que tirou delas a saúde, a naturalidade, o que era original, o que era natural. Essas explicações que vou colocar neste vídeo, vocês encontram também nos meus vídeos mais antigos e alguns de 2020 a 2022 que eu os tornei em uma série de vídeos. Nossos corpos mudaram? E alguns outros com títulos diferentes. Eu ficaria aqui o dia todo falando dos motivos da nossa queda mental e ainda iria aparecer outros mais, porque eles estão nos deixando doentes, exatamente porque retiram de nós o que nos deixa equilibrados, não perfeitamente equilibrados, pois assim que se nasce aqui, entra-se num processo de desequilíbrio vagaroso, de destruição, de envelhecimento. O envelhecimento é o roubo daquilo tudo que mantém seu corpo saudável e original. E a sua mente também vai sendo desequilibrada, vai sendo torturada, vai sendo atacada, bombardeada o dia todo, até que ela não suporte, vai aqui e ali, aceitando e se tornando o que o sistema quer. E tudo isso é feito para que a mente não perceba o mal que a aflige. E como eu disse, um pouco do bem, do belo, do amor, da alegria, da felicidade, etc., não deixa a mente humana colapsar completamente. Assim,
eles obtêm a nossa queda mental. Mesmo que nossa mente não esteja colapsando de imediato, ela está se quebrando diante de tantas coisas ruins. Eu disse queda mental, mas não é queda, é a não aceitação do que vemos de mal, de ruim, de errado, etc. Porque a mente de humanos reais, de verdade humano, ela não pode estar diante de apenas o mal, do mal pleno, das coisas ruins, absolutamente só do mal e do ruim. Mas mesmo com todo esse mal e a não aceitação dele, todos estão sendo obrigados a aceitar e continuar como se tudo estivesse bem. Se você não reage bem a todo o mal, como se fosse tudo normal, então você está com uma doença mental. E olha, antes era tudo considerado depressão. Agora eles levam além. Todos nós somos doentes mentais agora, pois se você sente medo de algo acontecer a você, você está com a saúde mental afetada. Eu tive depressão durante uns anos, muito forte mesmo. Eu controlei quando me tornei crudívora. E a coisa voltou a ficar forte de novo quando começaram a abreviar a vida das pessoas que eu amava. 2019, ex-marido, depois veio a abreviação da vida do meu filho e de quebra do meu coelhinho baby e depois do meu outro coelhinho e junto a isso alguns conhecidos, parentes de amigos, etc. Bom, eu fico deprimida por muitas coisas deste mundo. E eu tive síndrome de pânico porque fui exposta a medo extremo. E aconteceu porque na época não tive ajuda e confiança de ninguém. Mas para chegar ao ponto que cheguei, é só se nós começarmos a calcular o que passei desde a infância. Eu fiz uma postagem sobre essa coisa deles darem nomes às doenças novas e a coisa funcionar. Acabar que todos nós ficamos com aqueles sintomas. Mas eu já cheguei a tocar nesse assunto em vídeos antigos de como eles fazem as coisas funcionarem aqui dentro. Mesmo que não seja verdade, mesmo que depois o próprio sistema diga que não era aquilo. Mas vai acontecer exatamente e muitos de nós estão se encaixando nos sintomas que eles estão dando das novas doenças. Depois eu vou liberar esta postagem também. Então, eu recebi uma avalanche de traumas e pressões por toda a minha infância e continuou na minha adolescência e, vocês sabem, até hoje. Não tinha períodos de anos ou meses em paz. Era sem parar, alucinadamente, um problema atrás do outro. Já contei a vocês muitas das passagens traumatizantes e terríveis que enfrentei. E pensam que estive exposta apenas a essa situação de medo extremo que citei acima? Não, eu já passei por muitas situações de medo extremo misturado com humilhação, desrespeito e tanto maltratamento que já são motivo para eles entenderem que não é de repente e nem à toa que humanos comuns e reais adoecem, perecem diante do mal, do errado, do malévolo constante, sem interrupções. Eu tinha estressores, presta atenção a essa palavra, é assim como eles gostam de chamar agora. Eu tinha esses estressores que não me dava pausa, sabe? Os fatores e tudo aquilo que te causa estresse, que também é uma pressão. Então, eu tinha e tenho eles constantemente, eles não me dão folga, eu não tenho uma pausa, é uma coisa atrás da outra. Eu mal elimino alguma coisa que me perturbou, estressou ou traumatizou e chega outro e mais outro. E quando eu digo isso, não é de meses, de anos, não, gente. Às vezes nem completou 3 meses que eu estou passando um problema, já chega outro. Às vezes é no mesmo mês, às vezes é em 3 meses, às vezes em 4 meses, e assim vai. Mas é direto. E quando não tem aqueles grandes, tem os pequenininhos, que também desgastam a gente. Não tenho tempo de eliminar um problema ou consertar uma situação, porque antes já chega o próximo estressor, o próximo traumatizador. Na verdade, são pressões. E em vez deles aceitarem e declararem que é o mundo que nos faz todo mal, eles dizem que nós somos doentes. O mundo, do jeito que eles governam, do jeito que eles administram, é que nos deixa
a todos nós doentes. Tudo que eles fazem, tudo que a gente vive aqui dentro é estressante, é pressão pura. Desde que nós nascemos, somos obrigados a viver, a sentir, a fazer, a pensar, a desejar o que eles querem. Aqueles que escrevem livros, aqueles que estão nos poderes, aqueles que estão nas direções e no comando do mundo todo. E aí, se eu fico deprimida e não gosto de estar perto das pessoas, porque além de eu as sentir, eu não gosto do coletivo. E isso acontecia mesmo antes de eu ser exposta ao medo extremo. Eu nunca gostei de estar com muitas pessoas, e isso se deve ao abuso infantil, da qual fui vítima durante anos. Nunca recebi ajuda para isso. Tive que aprender a viver com os traumas da infância. Na minha época, não era para se falar sobre essas coisas. A família, se soubesse, também tentava esconder. Era tudo diferente. E eu fui vivendo com aquilo porque não podia falar. Tinha medo até de pedir ajuda e de falar. A única pessoa que eu tentei me pediu para ficar quieta. E vejam, eu não tornei-me uma pessoa má, nem fiz vingança em outras pessoas ou nos responsáveis. Eu não me vinguei. Por tudo que eu passei, eu não me tornei um ser humano ruim. O humano real não se torna do mal porque sofreu, a menos que a sua mente esteja quebrada ao ponto dele perder a identidade e se tornar uma marionete nas mãos de químicas ou das mãos de certas pessoas que se beneficiam com o dano e a lesão a essa mente. Mas eu tentei falar de alguns problemas meus da infância. Esses problemas da infância, eles não querem lembrar, não querem levar em conta. Estive num psiquiatra aqui na Alemanha em 2010 e ele foi fazer um exame no meu cérebro. E ele perguntou se eu ouvia vozes. E aí eu pensei, ele pensa que sou doida. E eu disse que sim, e que via imagens também. Eu estava falando a verdade. Só para ver a reação dele. E ele disse, olha, seus traumas de infância já passaram. Você já está adulta. Não tem por que estar com depressão ou deixando que traumas infantis ainda te afetem. Em maio, a pedido do centro de trabalho aqui, eu estive frequentando um projeto onde estavam pedagogos, psicólogos, e eu só estudando eles enquanto eles me estudavam. E eu deixei as minhas reações fluírem naturalmente, porque eles iriam perceber se eu fingisse, e eu não sei fingir. Então, eu falei, eu vou me abrir, né? Vou deixar fluir as minhas emoções. E acreditem, eles não se importam com o que você passou lá atrás. Eles estão pegando os dados da gente agora, o que é que a gente está falando de agora, como se tudo que importa é agora. Eles não levam em conta que você passou lá atrás, a não ser que você seja jovem. Quando você já é mais velha como eu, aí eles não estão dando importância a isso. Eu conheci uma amiga de uma seguidora minha que está em Portugal. Ela está com quase a minha idade e ela sofre de depressão, tem medo de ir nas ruas. Exatamente como eu. Ela não gosta de ficar junto com outras pessoas. E por que isso? Talvez não foi por causa de traumas da infância, talvez alguma coisa que aconteceu depois, na adolescência, ou talvez quando ela já estava adulta também. Mas não importa a idade, vocês entendem? Nossas mentes podem ser machucadas em qualquer idade. E voltando a este médico que me disse esse disparate, quanto profissionalismo, né? Que ética, que médico competente. E sabem onde ele treinou quando antes mesmo de se formar e ao se formar, ele praticou no Brasil. Ele mesmo me contou que ele teve toda a formação dele, o aprendizado dele foi nas comunidades pobres do Piauí ou de aquelas regiões dos estados mais afastados do nosso país e na África. Nós fomos cobaias de médicos assim, e é claro, na África também, porque eles controlam aquele continente e seus países. E, gente, tem muita coisa estranha e errada na África que não bate muito com o que eles nos dizem. A África parece aquela caixa em que eles escondem muitas mentiras e sempre falam que tem coisas lindas, maravilhosas,
Parece uma montagem de muita coisa ali dentro. E é óbvio que tem aquela parte da África que é igual a qualquer outro continente e seus países. Tem muitos países na África que levam vida normal, como qualquer outro país das Américas, da Europa, etc. Que tem pessoas que trabalham e que vivem dentro do sistema, tentando sobreviver, tentando superar todos os problemas. Mas tem aquela África mágica, aquela África secreta, misteriosa. Um dia poderemos falar sobre ela, mas eu quero que vocês abram a mente de vocês e não fiquem deixando o que eles querem, que a gente fala, não pode falar disso, não pode falar daquilo, porque você está com preconceito, você está... Não, tem que abrir a mente. Imagina isso, eu sou uma pessoa pequena e eu fico achando que é tudo normal. Eu não. Se eu nasci com algo que me deixou diferente dos demais, eu quero matutar sobre aquilo. Eu não vou me sentir ofendida se alguém me mostrar um estudo ou um artigo científico, alguma coisa que fala do porquê. E não fico por aí somente no que eles falam do científico ou o que mais que seja. Eu vou dentro de mim buscar a resposta. Por que eu nasci dessa maneira? Por que eu sou diferente? É assim que nós devemos fazer, porque o sistema faz isso exatamente para nos machucar. Quem vai sair machucado é aquele que nasceu diferente, principalmente se o diferente for negativo. Uma pessoa menor, uma pessoa pequena como eu, o negativo está ali aonde? As dificuldades que a gente vai ter por ser pequena. E também porque o sistema colocou na cultura das pessoas defamarem, ou zoarem com as outras pelas diferenças que elas têm no físico, não é? Então você vai passar essas dificuldades. Agora, quando ele coloca aquelas diferenças para privilegiar, tudo bem, as pessoas não têm problema nenhum. Mas ele gosta mais de nos ver sofrendo, não é? E voltando ao médico, como ele pôde ter falado aquilo para mim? Fiquei pensando. Primeiro, que um trauma segue você para sempre. Você pode trabalhar e aprender a viver com ele, mas ele não se vai. Ele marca. Pode ficar bem distante, a lembrança controlada, tal, mas não desaparece não. A hora que você quiser, você pode lembrar. E o próprio sistema coloca músicas e muitas outras coisas que vão ser aqueles agentes ativadores de lembranças, que já conversamos isso também em vídeos. Então, o que acontece é que nós passamos a não dar poder ao trauma de nos impedir de viver como o sistema quer. Nas relações sociais, por exemplo, você entende o que se passou e você pode perdoar, deixar ir e controlar a lembrança que não terá forças e poder sobre você. Mas esquecer, não. Amenizar a lembrança, sim. Amenizar a dor, tudo que se passou, isso sim. Mas esquecer, não. Deixar adormecido, sim. Às vezes, nem isso. Depende de cada pessoa e o trauma que ela passou e da sua sensibilidade. Como eu sou um poço de sensibilidade, tudo me machuca profundamente. Um médico me dizer isso, mas que tolice! Viram que para eles as coisas lá de trás, o que sofremos lá atrás, não importam. Só as novidades e novos scripts desse nosso sádico e os novos episódios de maldade que ele tem para todos nós. Agora imagina você pensar assim: eu fui traumatizada e assim que eu ficar adulta, tudo vai passar, só porque eu vou estar adulta. É assim, dessa maneira? Pode isso? É claro que ficar mais adulta ajuda, mas não conserta tudo e deleta. Eu aprendi sozinha a controlar e não transmitir para as pessoas meu sofrimento e dor. Ao contrário, eu tento passar força, coragem e amor. Mas não esqueci absolutamente nada. Não é esquecer para sempre. É aprender a viver com e controlar. Mas volta e meia você sente algo diferente e sabe que vem de lá de trás, da infância, da adolescência, da juventude, etc. Eles querem falar agora da nova moda, colocar todo mundo como doente mental e nos dar remédios psiquiátricos.
ou nos manter em tratamentos que ajudem os profissionais sem qualidade. Sim, é isso mesmo. A nova renca de profissionais de hoje em dia, tudo sem competência, sem conhecimento amplo, se compararmos com os profissionais de antigamente. Eu fico boba com o que eles falam para nós pacientes. E o pior é que a coisa funciona, mesmo que a gente perceba que eles não são competentes e inteligentes como os profissionais do passado. E não pense que isso é coisa estranha. No sistema, ele pode fazer coisas funcionar, mesmo que não seja a verdadeira ou a coisa certa. Lembram de vídeos que expliquei a vocês sobre teorias de cientistas do passado? E lá atrás eles tinham as teorias deles, né? Que depois chegaram outros e desprovaram. Ou trouxeram outra teoria, outra especulação, e que provava que aquela primeira não é a real ou a melhor. Mas mesmo assim, todos usaram e basearam-se na antiga e sempre funcionou. Como pode? Ué, aqui dentro tudo pode se o sistema quiser. Busquem esses vídeos meus para melhor entendimento. Hoje em dia, qualquer um faz uma faculdade, não é tão cara como no passado. Muitas áreas só eram permitidas a filhos de pais bem ricos, porque era mesmo muito caro e se levava anos e anos de estudos pesados, mas muito mesmo. Tinha pessoas que chegavam a ficar enlouquecidas. Aqui na Alemanha tinha jovens que arrancavam os cabelos, ficavam enlouquecidos mesmo, porque os estudos eram muito puxados. E hoje em dia, muitos se formam em áreas que, como eu expliquei no passado, quando eu era criança, era um sacrifício, não somente financeiro, mas mental. Porque naquela época se exigia muito das pessoas para que elas se tornassem bons e qualificados profissionais. É típico do sistema, é algo dele, mas ele vai tirar de você, ele vai absorver de você a saúde, o tempo, a vitalidade, os órgãos vão se desgastar, o dinheiro, para você se tornar algo da pirâmide da massa, ponto mais alto. Mesmo assim, você vai pagar aquilo caro. Quando você chegar a esse topo, você vai ter certos benefícios e certos privilégios na sociedade, mas você não tem mais sua humanidade. Você se torna um humano bom ali dentro, todos aqueles padrões, de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que você recebeu dos seus pais e tal, mas não um humano livre, entendeu? O diploma é bom para a gente viver aqui dentro do sistema, com o mundo dele, com o conhecimento dele, mas assim que você tem, que você conseguiu, a sua mente não é mais humana 100%. Você se torna uma pessoa do sistema. Você se torna dele. Você vai viver como uma dessas colunas fortes que sustenta o sistema e que eu já expliquei, são os nossos diplomados, porque eles têm o conhecimento do sistema, o mais alto conhecimento do sistema. Se nossos profissionais se formassem para usar tudo isso contra o sistema, seria ótimo, mas eles se formam para viver daquele diploma, para se sustentar, para ter qualidade de vida, ter algo melhor dentro da sociedade. A minha sensibilidade extrema leva-me a ficar mais ainda deprimida diante de coisas muito, mas muito errada e cruel. Se lembram de um vídeo que a mensagem me passou que muitas doenças com nomes que eles nos deram desde uns anos para cá, que tudo não passa de pressão. E se vocês lerem o que eles falam e explicam dessas doenças, vocês perceberão, vocês verão que eles dividiram as pressões em grupos e deram nomes diferentes, mas tudo é apenas e somente pressões. Nós somos pressionados a fazer, viver, sentir, pensar e agir o que, na verdade, não queríamos. Às vezes, desde criança, somos pressionados por situações, pessoas e experiências que nos marcam para sempre. Mas a gente aprende a viver com as grandes pressões, pequenas pressões e um montão de traumas. Desde os pequenos aos grandes traumas, como já expliquei a vocês em vídeos de anos atrás. Eu disse que as pessoas são traumatizadas todos os dias, mas os pequenos traumas não são tomados como traumas,
não são tomados como pressões. Se perceberem, todas as doenças novas ditas da mente e influenciam o comportamento e qualidade de vida das pessoas, vêm das pressões, traumas e estresse que nos dão a viver, sentir, etc. E traumas e estresse são pressões também. Pressão para vivenciar o que não se quer ser, não quer pensar, sentir, experimentar, falar, ter, etc. Tudo vem das pressões que recebemos neste mundo. Veja a depressão. A depressão é uma pressão. Você está deprimido porque está vivendo, vendo, ouvindo, experimentando alguma coisa que não te faz bem, que você não quer, que na verdade você não gostaria de estar passando por aquilo, ou tendo que fazer aquilo, ou tendo que sentir tudo aquilo. E dessa maneira são os traumas também. Por que você foi traumatizada? Você teve alguma pressão, alguma situação de pressão que se transformou num trauma. É um nome bonitinho, diferente, para explicar esse outro tipo de pressão. E tomem cuidado, tudo que falamos para eles agora sobre os nossos medos, eles nos registram como pessoas com sérios problemas mentais. Eu e muitos dos que estão acordando, que somos humanos, seres emocionais, estamos sendo registrados como doentes mentais, pelo simples fato que nós estamos sendo machucados demais neste mundo. E as nossas mentes não estão colapsando de imediato, mas aos poucos os nossos corpos estão dando sinais e mostrando reações de que a pressão de tudo ou de muita coisa toda é demais. Eles não querem parar o que nos pressiona, eles querem nos dar medicamentos e nos controlar. Por que não muda o mundo, não muda a administração, os governos? Por que não para as injustiças, as coisas erradas, as leis incabíveis que somos obrigados a tomar como legais e tantas outras coisas erradas neste mundo? Se fizessem isso, nós não teríamos doenças nenhuma. Nós seríamos saudáveis e teriam que nos deixar viver mais com a natureza e não trabalhar como escravos, máximo 3 horas para cada pessoa. O resto, o ser humano devia estar com os familiares e deveriam aproveitar mais a natureza e a vida. Porque viver trabalhando do jeito que a gente vive aqui, estressante, conflitante, isso nos envelhece, nos separa da família, nos desgasta, nos adoece. É um perigo falarmos dos nossos medos e dos problemas que estamos enfrentando hoje em dia. Nossas mentes podem colapsar de uma só vez se somente vivenciar, ver, sentir e estar diante do mal, como eu já expliquei a vocês. E hoje em dia, o tanto de mal que vemos, vivemos, sentimos e experimentamos está levando alguns de nós a um mini colapso mental. E eles estão se aproveitando disso para provarem que somos doentes e precisamos deles. Nossas mentes e corpos estão entrando numa queda de dominó em câmera lenta. Quando não é 100% de mal que a gente está vivendo, então é o mal dado aos poucos, em doses diárias, mensais, anuais, mas constantes. Quando não é na sua vida ali privada, você está vendo esse mal ao seu redor, na vida de outras pessoas, nas notícias e sobre outros países, outras pessoas, então é constante. E isso acontece sem nos dar tempo para nos recuperarmos. Assim nós entramos no processo de autodestruição vagarosa, colapso vagaroso, não aquele imediato. Imagina um mundo onde só tivesse o mal, direto, só maldade e crueldade. A mente humana, de humanos reais, colapsa imediatamente. Ela entra num processo de autodestruição e os órgãos vão parando de funcionar, vai dando problema até a destruição completa. A mente vai ficando desequilibrada, ela vai perdendo a noção de tudo, ela vai ficando louca mesmo. E isso é a loucura total. Então ela entra em colapso imediato. Mas o colapso vagaroso vai ter o mesmo resultado do colapso imediato. Ele vai nos definhar e nos destruir, não imediatamente, mas aos poucos. E quem ganha com isso?
eles todos, ainda mais com essa coisa de inteligência artificial. Eles precisam nos emburrecer mais ainda. Antes, eles nos emburreceram e inferiorizaram para eles serem superiores a nós, como eu já expliquei a vocês. Roubaram nossa bula da vida, nos colocaram a viver uma vida de esquecimento e agora nos roubam o que ainda nos restou e vão nos imbecilizar e inferiorizar a ponto de que até as máquinas, ou até mesmo um ser virtual, seja mais inteligente do que humanos. Para que nos deixar bem no mental? Estamos percebendo muitas coisas e podemos avisar as nossas gerações, então não podemos ficar bem no mental. As novas gerações não vão precisar ter esse nível de inteligência que eu já expliquei para vocês também, como eles deram essa inteligência para nós. Agora vai ser até menos ainda. Eles vão roubar também o poder, o resto do poder que o eu tinha da mente. Já não tem do corpo. Agora imagina quando não tiver mais também da mente. Quer dizer, a mente também já está controlada, mas ele sempre tenta. Agora imagina quando só deixa entrar e depois eles assumem o corpo, porque eles precisam desse corpo para alguma das maldades dele. Pois é, as novas gerações, elas precisam apenas aceitar o novo script e manual do novo mundo que eles estão preparando para eles. Eu sempre deixo um aviso do que a mensagem sempre me disse. As coisas são e acontecem se não reagirmos ou se ficarmos só aceitando. Mas se nos unirmos e dissermos não, a coisa não se torna o que eles planejaram ou planejam. O problema é que nós fomos divididos exatamente para não acontecer essa união e não nos ajudarmos a ponto de irmos contra eles. Humanos emocionais e reais, vocês não estão doentes de verdade, mas estão com os sintomas, porque estamos sendo expostos à toxicidade dos que nos controlam e nos fazem viver num mundo desumano, e se reagimos por causa das nossas emoções e sensibilidade, eles nos dizem que somos doentes mentais. E eles devem estar usando de tudo, todas as possibilidades, poderes, imaginação, criatividade, maldade, crueldade, falsidade, para nos quebrar mentalmente e para nos manter nessa queda de dominó lenta, colapso vagaroso. Já viram como o dominó cai rapidamente? Agora imagina ele caindo vagarosamente. Dessa maneira é como a mente entra em colapso vagaroso, ou o corpo da gente também. E através da alimentação, do ambiente de trabalho, das situações mundiais, locais e nacionais, do trânsito, nos relacionamentos, conflitos, divisões, separações, abandonos, promiscuidade e tudo que estamos ouvindo, vendo, sabendo, assistindo, obtendo, experimentando muitas coisas ruins. Esse ruim e mal tem se intensificado demais. Tá demais para nós, os emocionais. A lista das maldades e planos contra nós é infinita, mas vocês que me seguem sabem, porque já ouviram e ouvem ainda muitos vídeos meus, nos quais comentei repetidamente sobre este mundo sádico em que estamos. Eu fiz uma postagem falando sobre a possibilidade de que nossos corpos são utilizados por outros, mas eu fiquei tão confusa com as imagens que eu recebi, dos blocos de imagem, que eu chamo agora só de mente de mensagem, que eu não sei se eu interpretei corretamente. Eu vou dar um tempo para ver se eu consigo interpretar melhor, ou se não, eu libero dessa maneira e nós vamos juntos matutando. Vamos esmiuçando. Eu tenho certeza que depois que eu jogar a informação, e alguns que têm contato comigo falarmos sobre isso, eu consigo mais outras interpretações. Então, vocês não estão doentes, vocês estão sendo adoecidos. E para finalizar, me deixa falar mais uma coisa. Eles dizem que nós estamos com um problema mental, uma doença mental. Se você tem
consciência do que está te acontecendo, você não tem problema mental de enlouquecimento, nada disso. Você está sentindo, você tem consciência de que aquilo está acontecendo. Como eles podem dizer que nós estamos com um problema desse? A doença mental, a pessoa não sabe que ela está com a doença mental, ela já perdeu totalmente o equilíbrio, a identificação mente e corpo. E não, você sabe, você está sentindo o que está te acontecendo, você está detectando, você só não sabe o porquê. Quem está acionando isso? Quais são os agentes? Mas olha, tudo se resume nisso. O sistema, aqueles que servem a ele, suas pessoas, os personagens, né, que provam, desprovam, que dão os livros, as informações todas para a gente e tudo que eles fazem aqui nos cenários que pisamos, que possam nos afetar, como a alimentação, o clima e tudo mais. Fora, sem deixar de falar em músicas, em informações, notícias, imagens das pessoas deles também afetam a gente. Bom, é tudo aquilo que eu já falei em muitos outros vídeos. Fiquem todos bem, até o próximo. Jetzt die Wahrheit.